Olá pessoal, eu sou a Páblia, eu sou uma das instrutoras de yoga da Escola de Yoga Online Ser Alquimia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje nesse vídeo eu irei falar sobre os vaios, os ares vitais, qual a função, qual a forma que eles se direcionam dentro do nosso corpo e qual a relação desse tipo de energia, desse tipo de ar, quando absorvida e quando processada e digerida, tem com a nossa própria saúde, o nosso bem-estar, o equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio também dentro do campo energético, do campo físico. Mas antes de continuar com esse vídeo, logo aqui embaixo tem um link para inscrição do nosso canal, tem também o contato das nossas redes sociais. Se surgir alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, na medida do possível, dentro do nosso conhecimento a gente vai responder. Ou, se preferir, pode mandar lá no nosso Instagram, como eu disse, eu vou deixar o contato aqui embaixo. E chama a gente lá que a gente vai responder dentro das nossas possibilidades. Bem, a palavra vaio, também conhecida como ares vitais, tem relação com Pranamaya Kosha, que é uma das camadas do corpo, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Tem o título lá, Koshas, as camadas do corpo, e que vai falar como essas camadas se comportam e como o Pranamaya Kosha tem a ver com a nossa energia vital. Esse Pranamaya Kosha, ele se apresenta de 5 formas diferentes, são 5 tipos. Então, Pranamaya Kosha, o prana, se apresenta com tipos variados, com direções variadas e com funções variadas. Uma desses tipos é o Pranavayu, que é a energia vital. O Pranavayu tem relação com a inalação, não necessariamente com a inalação e a inspiração do ar que acontece de fora para dentro, mas também relacionado com o tipo, por exemplo, de alimento que a gente ingere. Então, se for um alimento mais leve, mais fresco, com mais vida, obviamente que esse prana, esse ar em forma de alimento, essa energia em forma de alimento, ela vai entrar em nosso corpo com mais harmonia. Esse ar, como eu disse, o Pranavayu, né, essa energia vital, ela acontece de dentro para fora, fica localizado mais à parte superior do nosso tronco. E quando ela está em equilíbrio, a gente tem mais clareza, tem mais leveza, as coisas fluem dentro do corpo sutil, dentro dessa análise, não somente do corpo físico, mas com essa percepção da própria fluidez do nosso corpo, dos pensamentos, das emoções, como elas são absorvidas. Então, por exemplo, qual o tipo de energia que eu coloco no meu corpo? Não agora apenas relacionada à própria alimentação, mas o tipo de lugar que eu frequento, o tipo de conversa que eu tenho, as coisas que eu assisto, que eu vejo, a comunicação, o tipo de coisa que eu costumo escutar. Então, Pranavayu, além de ter relação com o próprio ar que acontece naturalmente através da inspiração, também através da alimentação, tem relação com as nossas impressões sensoriais, a forma como nós lidamos no nosso dia a dia, os lugares que frequentamos, o que absorvemos ao assistirmos determinados tipos de conteúdo, o que nós escutamos quando damos preferências a determinados tipos de música, por exemplo. Então, em equilíbrio, o Pranavayu vai auxiliar nesse processo de absorção de uma relação mais fluida, com mais leveza. Daí a gente tem o Samanavayu. Sama, ele tem um significado próximo ao equilíbrio. É a forma como nós digerimos. Então, veja a relação entre esses vaios, porque eles não estão soltos, assim como lá os koshas, que são camadas que estão interconectadas, fazendo parte de um sistema integrado, um sistema único. Os vaios também, apesar de apresentarem características diferentes, eles se apresentam, eles se comunicam de uma forma integrada, conectada. Então, em prana, eu absorvo o ar, a energia vital, de diferentes formas, inclusive através das nossas impressões sensoriais.
O Samana Vayu tem a ver com o nosso processo de digestão. Então, ele fica localizado na parte média do nosso abdômen, tem a ver com o próprio sistema, os órgãos de digestão. E daí, novamente, o alimento que eu como, se ele é um alimento, seja ele sólido ou através dos alimentos líquidos, se são mais leves, mais prânicos, mais frescos, é mais fácil de digerir. Se eu não consigo absorver, digerir as situações do meu dia a dia, e aí não está mais associada apenas à alimentação, mas às próprias emoções, os próprios pensamentos, então a tendência é que essa digestão aconteça de uma forma mais lenta, às vezes com mais dor, com mais sofrimento. Então, Samana Vayu tem relação com o processo de digestão de tudo que nós absorvemos, não necessariamente ao ar que nós inalamos. O outro Vayu, ele se chama Vyana Vayu. Vyana Vayu, ele está relacionado com o ar que se move. Acontece mais da parte central do nosso corpo para os membros, então tem a ver com a própria circulação dos nutrientes dos alimentos, que acontece através das veias, das artérias. Então, como esse ar circula em meu corpo? Ele está mais denso? Ele está mais fluido? Eu consigo me expandir, crescer, né? Ter um mecanismo, um processo mais rápido de discernimento, de mais clareza? Ou esse ar, ele não encontra espaço para se mover, esses nutrientes, eles não encontram espaço para ser levados para todo o corpo de forma mais fluida? Ou eu me contraio, porque eu não consegui absorver a emoção de uma forma correta, digerir a emoção de uma forma correta, e agora ela fica mais estagnada. E isso, dentro de uma percepção do nosso corpo sutil, infelizmente vai fazer com que esses pensamentos e essas emoções fiquem mais estagnadas e causem sim uma certa desarmonia, tragam, por exemplo, uma falta de clareza, uma falta de movimento, de discernimento para as nossas decisões e para a nossa vida, para a nossa rotina. A gente tem também o Udana Vayu. O Udana Vayu tem a ver com o ar que sai, o ar que expulsa, tem a ver com a própria exalação. E o Udana Vayu, ele está relacionado também com a própria comunicação, com a fala, com aquilo que sai e que sai de forma fluida, de forma mais harmônica, de forma mais pacífica. O Udana Vayu, ele fica localizado mais próximo à região da garganta, por isso tem uma relação direta com o Vishuddha, que é um dos nossos chakras, tem a ver com a nossa comunicação, o nosso poder de expressão, com a nossa fala, né, com a forma como a gente se comunica, se é com mais clareza, se é aquela fala que fica mais contida, mais reprimida, e tem a ver com o nosso entusiasmo, com a nossa forma de crescer perante a vida, por isso ele se move, né, dentro de uma direção ascendente e sai através da garganta, com essa nitidez, com essa vontade de se expressar, com um crescimento não apenas no campo físico, mas um crescimento que se dá também através do próprio intelecto, né? Com essa aspiração de querer conhecer, de estar aberto aos ensinamentos, às várias possibilidades que a gente tem de aprendizagem no nosso dia a dia. E por último, a gente tem o Apana Vayu. O Apana Vayu está relacionado com o ar que se move para baixo. Está localizado abaixo do umbigo, na parte inferior do abdômen, e está relacionado com tudo aquilo que a gente precisa pôr para fora. Então, as excreções, por exemplo, está relacionado com o Apana Vayu. E não somente as excreções, mas também o próprio nascimento, né? Aquilo que sai, o sêmen, a urina, as fezes, então tudo aquilo que não faz parte mais assim do nosso corpo, né? Seja porque já foi absorvido e precisa sair, ou o próprio bebê que deu o tempo, ele precisa sair, a menstruação que acontece aí quando está, né, dentro de um quadro mais regular, mensalmente, ela sai com mais fluidez,
Ou será, por exemplo, que nós mulheres podemos observar se esse Apana Vayu está em desequilíbrio quando eu tenho recorrências de cólica, com muita dor, quando os pensamentos e as emoções ficam mais embotadas? Ou será também que eu posso ter uma percepção, se eu não sou mulher, se eu não sangro, se eu nunca fui mãe? Como acontece a eliminação das excreções? Porque algo já foi absorvido, já foi digerido, já foi circulado, já foi distribuído, né? Lá em Viana Vayu, que dá essa distribuição, está administrando esses nutrientes. Agora, aquilo que não é mais necessário e importante para o nosso corpo precisa sair. As nossas excreções precisam ser eliminadas para que não haja um acúmulo de toxinas em nosso organismo e que a gente não fique com o corpo mais pesado, mais denso, com os pensamentos e emoções mais embotadas. Então veja a relação entre eles, como eles estão conectados, desde esse processo de absorção, de gestão, de circulação e distribuição dos nutrientes, né, de uma forma mais ligada à própria energia de tudo aquilo que eu absorvo. O próprio crescimento, como isso sai, né? Como essa fala, essa comunicação sai, ou se ela fica mais retida, mais retraída, e aquilo que eu preciso ser eliminado através desse Vayu. Elimina diariamente. Eu consigo eliminar não só apenas esses resíduos que já foram digeridos, que já foram absorvidos, e as emoções e os pensamentos. Eu consigo eliminar, eu consegui processar e entender, ou eles ficam retidos? Então, todos esses vaios, quando eles estão em harmonia, provavelmente os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas estão dentro de um campo de mais clareza, de mais fluidez. Em desequilíbrio, todo o nosso organismo vai sentir essa densidade, esse peso, esse embotamento, os pensamentos obsessivos, as emoções que não são entendidas, que não são digeridas, que não são processadas. Um corpo harmônico vai dizer para você no seu dia a dia. Assim também, quando o corpo está em desequilíbrio, ele vai dar sinais, desde aos pequenos detalhes, ao campo mais sutil, a percepção, né, que fica menos clara. Então, o nosso corpo sempre vai apresentar sinais se ele está caminhando dentro de um equilíbrio ou se ele está caminhando, né, em direção a um desequilíbrio. O yoga, ele traz esse estudo, ele traz essa percepção, não somente através das posturas, que são válidas, né? As posturas de torções, inclusive, são ótimas para movimentar o nosso sistema digestivo, para fortalecer a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico, que tem relação com a Apana Vayu. Então, as torções ajudam, os movimentos, né, de expansão, de crescer, de levar esse prana, né, levar para todo o corpo, distribuir para todo o corpo, para que a gente possa crescer, não somente no sentido de alongamento, não somente no sentido de ganhar flexibilidade, mas nesse sentido de trazer essa percepção mais refinada, mais aguçada, de ter uma capacidade de discernir as coisas, do que deve ser feito, do que é prioridade, do momento de relaxamento. Enfim, são várias as possibilidades dentro desse caminho de autoconhecimento chamado yoga, ok? Então a gente vai ficar por aqui hoje. Eu espero ter contribuído com um pouquinho aí desses vaios, um pouquinho de compreensão sobre como o yoga, a própria ciência ayurvédica trabalha com esse tipo de ar que entra em nosso corpo, esse tipo de ar que sai em nosso corpo, como essa energia se movimenta em nosso corpo, através não somente da própria respiração, que acontece naturalmente, mas também através da própria alimentação e das situações e das impressões sensoriais que não temos como evitar. Então, eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Gratidão, namastê,
Hariom.